Uhum. Pronto. Então vamos lá, gente. A aula hoje é sobre plano cartesiano. A gente vai começar a entrar num assunto que são as funções. Mas antes da gente falar dessas funções, a gente tem que aprender alguns conceitozinhos antes. E um desses conceitos é o plano cartesiano, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Quem criou esse tal plano cartesiano é esse carinha aqui. Ele é um francês, chama Descartes. E ele, além de matemático, ele também era filósofo, físico e várias outras coisas aí. E ele é bem conhecido também por essa frase, penso logo existo. Vocês já ouviram falar? Acho que já, né? Já. Ela é bem famosa. Ele tinha o apelido de Cartésios e por isso a invenção dele, vamos dizer assim, ficou conhecida como plano cartesiano. Ah, um negócio também que eu queria comentar é que, engraçado, né? Ter um matemático e filósofo. Hoje em dia a gente vê essas duas coisas tratadas como extremos e antigamente era bem normal. Outros matemáticos e filósofos conhecidos é o Pitágoras, Platão, Isaac Newton também tinha um pouco de filosofia. E é bem legal pensar nisso, que essas duas coisas andavam juntinhas. E hoje em dia tão exatas e humanas, tão separado, né? Então vamos lá. A ideia principal desse plano cartesiano que ele teve é que algumas pessoas contam que ele estava deitado na sua cama e ele viu uma mosca no teto. E ele pensou, como que eu falo para uma outra pessoa que nem está vendo essa mosca a posição dessa mosca? Como que eu conto para essa pessoa onde está essa mosca sem a pessoa estar vendo essa mosca? Confuso? Ele queria dar a localização da mosca para uma pessoa que não estaria vendo o teto. Então ele teve a ideia de criar um ponto de referência e a partir desse ponto de referência ele falava: anda tantos metros ou tantos centímetros para a direita e depois tantos metros ou tantos centímetros para cima. E aí a pessoa poderia ter a descrição perfeita de onde estava essa mosca. Confuso? Não. Tá. Um outro exemplo, né, dessa ideia que ele teve é essa historinha aqui que eu criei. Imagine que seu amigo esteja perdido no meio do bairro. Ele é esse triângulozinho aqui bem no meio. E você quer dar a ele as coordenadas para que ele chegue até você. Então, como é que você faz isso, né? Você é essa bolinha e seu amigo é esse triângulo. Como que você fala para ele chegar até você? Você pode falar: ah, ande um, dois, três, quatro quarteirões para o leste, né, que é para a direita, e depois você vai andar um, dois quarteirões para cima. Esse é um jeito de você dar as coordenadas pro seu amigo. Pode ser o contrário também, não pode? Como assim? Ele seguir em frente aí e entrar à direita. Boa, boa, acho que dá também. Dá também. Dá também. Mas a gente vai tentar acostumar a primeiro ver aqui na horizontal, depois na vertical. Vocês vão ver o porquê depois. Mas dá também, Paulo, dá também. Aí ficaria, anda dois quarteirões para cima e quatro para direita, né? Isso. É, dá também. Mas no final, o que é o plano cartesiano, né? Eu tô falando dele aqui mas até agora eu não mostrei para vocês o que ele é. Ele é um lugarzinho bem parecido com uma malha quadriculada que a gente vai usar para localizar os pontos, igual a gente fez nos exemplos passados, né? A gente localizou a mosca e deu as coordenadas para o amigo. E o mais importante é fazer gráficos, que a gente vai usar ele para fazer gráfico. E é assim que ele se parece, ó. Vocês já viram isso aqui antes? Tá. Um plano cartesiano, já viu antes? Já Não, estudou isso aí ele não. antes? Ele parece bastante com Não, gráfico, não. né? Ele parece bastante com os gráficos que a gente viu no jornal, mas não é a mesma coisa. Ele é um Tem pouquinho uma diferente. com esse formato aí, não tem? Oi? Tem uma régua com esse formato, uma régua redonda? Uma régua? Ah, aquilo é chamado de transferidor. Não é exatamente isso, mas talvez pareça um pouco, né? Mas não é isso.
Então vamos lá. Primeiro vamos dar nome às coisas, né? A gente vai estudar ele, então a gente precisa conhecer bem ele. Primeira coisa que chama atenção nele, eu acho que são essas duas retas gigantescas aqui, né? Elas se cruzam. São os dois eixos. Essa reta que está deitada é chamado de eixo X. Um nome mais difícil é eixo das abscissas, mas a gente vai chamar só de eixo X, que é mais fácil. Então o eixo X está sempre deitado. E essa outra linha que passa por aqui é o eixo Y, que a gente chama de eixo das ordenadas. Mas a gente vai chamar só de eixo Y, que é mais fácil. E também tem esses vários numerozinhos, né? Vários números e vários quadradinhos, que é o que a gente vai usar para localizar os pontos mais tarde. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Beleza. Tranquilo, professor, tranquilo. Então vamos lá, ó. É importante também falar que essas retas são infinitas, né? Então não para só nesse 4 aqui. Vai para o 5, vai para o 6, vai para o 7, vai para o 8, vai lá para o infinito. Para a esquerda também, vai para o menos 5, menos 6, menos 7, lá para o infinito. Para baixo também, mesma coisa. Para cima, mesma coisa. Uma outra coisa importante para a gente dar um nome é o nosso ponto de referência. A gente teve ponto de referência nos outros exemplos, né? E nosso ponto de referência aqui sempre vai ser esse meiozinho. Esse meio a gente chama de origem. É exatamente onde essas duas retas elas se cruzam. E ela vai ser nossa referência, como eu falei. E uma outra coisa também é que o nosso plano é dividido em 4 partes. Vocês conseguem ver essas 4 partes? Essa parte aqui, essa parte aqui, essa, 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes. Por enquanto a gente só está dando nome mesmo. Então vamos lá, vamos conhecer esses quadrantes. O primeiro quadrante é esse espaço em vermelho aqui. Vamos escrever aqui, primeiro quadrante. Ele é onde os valores de x vão crescendo, vai sempre 1, 2, 3, 4, vai sempre positivo, né? X é sempre positivo. E o y aqui também sempre positivo. A gente vai entender mais desses valores depois quando a gente for localizar um ponto. O mais importante por enquanto é saber que essa área aqui chama primeiro quadrante. Essa área aqui em amarelo é o segundo quadrante. Essa área aqui em laranja ou verde, eu acho que é laranja, né? Terceiro quadrante. E em azul, o quarto quadrante. É em sentido anti-horário que a gente dá o nome para os quadrantes aqui. Eu ia te perguntar isso agora. É em sentido anti-horário. Eu também. Eu também ia perguntar, eu também. Então anota aí que isso é importante. Em sentido anti-horário, começando por esse aqui. Nossa, eu achei que eu tinha esquecido de colocar ela para gravar, mas coloquei. Então vamos lá. E se eles nos pedissem para localizar um pontinho desenhado no mapa, né? Eu acho que alguém tá com o microfone ligado, gente. Deixa eu ver. A Cris. Não. Tá dando um barulhinho esquisito aqui pra mim. Mas vamos lá. E se pedisse pra gente localizar esse pontinho aqui pra uma pessoa que não esteja vendo o pontinho? A gente pode falar, anda 4 unidades para a direita e 2 para cima. É a mesma coisa que a gente fez no exemplo do bairro, né? Vocês lembram? Sim. Aqui. Mesma coisa, anda 4 para a direita e 2 para cima. Tranquilo. E é assim que a gente localiza um ponto, mais ou menos. E como que você localizaria os seguintes pontos colocados pelo professor? Então, eu vou desenhar alguns pontinhos aqui
e vou pedir para que vocês localizassem, me desse a coordenada dele. Será que vocês conseguem? Então vamos lá, o primeiro pontinho. Alguém? Pode falar, professor? Pode falar. Anda um quarteirão e meio, sobe um quarteirão, sobe 2 para cima. Anda um pra direita, né? E sobe 2 para cima. E 2 pra cima. Beleza. A gente anda um pra direita e Ô, 2 pra professor, mas cima. pera aí, eu tô vendo só um pontinho. Ele tá querendo localizar aonde até aonde? Aqui, ó. Eu quero localizar esse pontinho aqui, tendo como referência a nossa origem, que é a origem é aqui. Aham. Entendeu? Então, saindo daqui, como é que eu faço pra chegar nesse pontinho? Você vai estar sempre no centro, né? Na origem. Sempre no centro, sempre partindo do centro. Certo. Uai, vai ser um pra direita, pro leste no caso, e 2 pra cima. Isso, tranquilo, né? Só olhar também o númerozinho daqui, né? Isso, 1 e 2. 1 e 2, anda um pra direita, 2 pra cima. Tranquilo. Aí vamos olhar outro aqui. Vamos ver esse pontinho aqui. E agora? Segue três quarteirões 3 a pra leste. leste. E nenhum pra cima nem pra baixo, né? Não. Isso. Então 3 pra direita. Esse é o segundo pontinho. Ô, Vinícius, pode falar direita e esquerda para não falar leste, oeste? Pode. sudeste? A ideia do Ah, quarteirão a gente deixou lá no exemplo. então Pode tá esquecer bom, ele. Tá bom, tá bom. Ô, Vinícius, eu posso falar também, siga em frente ou você volta? Não, eu prefiro que você fale direita e esquerda aqui. Não? Porque Isso tá- em Eu frente tô lá no fica. centro, eu tô lá no centro lá. Aham. Então eu vou voltar no 2 lá. Então eu posso falar, você volta 2, 3 quarteirões. Pode não? Não entendi, Paulo. Ó, você tá no meio, né? Eu tô no centro, tô no meio. Uhum. Aí eu quero voltar para a esquerda aí, no 2. Pra cá? Pra esquerda? Isso. Ah. Aí eu falo, volte 2 ou 3 quarteirões à esquerda. Não, a gente deu o exemplo de quarteirão só naquele exemplo. Tá. Só pra entender a ideia mais ou menos, entendeu? Entendi. Aqui a gente vai trabalhar mais com direita, esquerda, cima, baixo. Tá certo. Tá joia? Beleza. E esses quadradinhos são chamados de quê? Esses quadradinhos aqui, Uhum. eles são só pra ajudar a gente mesmo a localizar. Eles não têm o nome, não. Ah, então tá. Por exemplo, igualzinho esse que você deu aí agora. Uhum. Então, são 3 quadradinhos à direita. Esse último que você 3 colocou. unidades. Ah, Cada quadradinho é uma unidade. eu não precisa te falar quadradinhos, são unidades. Unidade. Quadradinho, pode falar também. Uhum, Tá? entendi. Então, esse aqui, a gente andou 3 pra direita e nenhum pra cima nem pra baixo. Então, ele tá... Como a gente não andou nem pra cima nem pra baixo, ele tá localizado exatamente no eixo X, né? Uhum. Então, bem em cima do eixo X. E se a gente agora colocar um ponto aqui? Quatro pra cima? 4 pra cima, nenhum pra direita nem pra esquerda. Se a gente não andou nada pra direita nem nada pra esquerda, ele tá exatamente no eixo Y. Tranquilo? Ah, tá. Quando está em cima do eixo, é eixo Y ou eixo X? Quando tá Só em isso. pé o eixo Y, quando tá deitado é o eixo X. Uhum, Tá? entendi. Não, e só quando o pontinho está em cima deles, né? Aí ele tá localizado no eixo quando ele tá em cima dele. Ah, tá. Agora vamos dificultar um pouquinho. Eita. Até Bom que demais não pra ser dá pra verdade. dificultar tanto essa matéria aqui, né? Mas vamos lá. Esse pontinho aqui agora. Você vai descer 2 negativo e andar 3 pra direita. Tá, desce 2
e 3 vai... positivo e desce 2. Eu andaria 3 para a direita e desceria 2. Isso. Anda 3 para a direita e desce 2. Como a gente desceu 2 e não subiu 2, agora tem esse menos 2. Entendeu? Agora não seria 2, seria o menos 2, porque a gente foi para baixo, não para cima. Uhum. Alguém pediu para entrar? Deixa eu só aceitar. Foi a Ana. Boa noite, Ana. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, você? Joia. Se a minha ficar ruim é porque eu tô na rua, tô esperando o ônibus para ir embora, tá? Tranquilo. Ô, Vinícius, Oi, Rosângela. Sobe mais quando desce é menos? Isso, é só você olhar esse... Calma, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de explicar. É só você olhar esse númerozinho aqui, ó. Não tem muito segredo. Você vai andar 3 para a direita e no eixo Y você vai andar menos 2, porque você vai andar para baixo e não para cima. Então esse pontinho tá... Oi, Vinícius. Oi? Eu posso seguir em frente e descer à direita? Pode pensar assim, Paulo, pode pensar assim. Mas aí, depois a gente vai ver uma linguagem mais matemática para a gente falar isso aqui, tá? Eu só tô treinando a ideia de localizar o ponto com vocês. Certo. Então, é só a gente olhar onde que esse ponto tá mais ou menos aqui. Ele tá na direção do 3 e na direção do menos 2. Então, essas são as localizações, são a localização dele. Aqui também eu esqueci de falar que ele está localizado em qual quadrante, vocês lembram? Ele está localizado No quarto quadrante. no quarto quadrante. É, certinho. E aqui não tem muito como complicar isso mais, né? Se eu colocar um ponto aqui, ele está na origem. Se eu colocar um pontinho aqui, vocês vão conseguir também localizar ele. E ele está no terceiro quadrante, então não tem muito como complicar mais. Professor, Oi? então sempre vai partir do meio, né? Isso, sempre partindo do meio. Beleza? Ô, professor, Oi? e se esse ponto estiver no meio de 2 quadrantes, aí tem como? Como assim? Igual Entendi. a gente fez aqui? Tipo assim? Não, mas aí aqui, ó, aí ele tá no 3. Aham. E se ele estiver entre o 3 e o 4? Assim? Isso, exato. Tá. É uma pergunta boa. Deixa eu abrir um site aqui que vai ajudar para explicar para vocês. É uma pergunta muito boa. Aqui. Conseguiram reconhecer o plano cartesiano aqui? Tranquilo? Sim, né? Sim. Se a gente aproximar, o que vai acontecer? Se a gente chegar, der um zoom perto dele, vai começar a aparecer uns números quebrados, né? Não inteiros. Olha aqui. Tá vendo? Começou a aparecer o meio, 1,5, 2,5, 3,5, tá vendo? Aham. Então você Porque falou... No caso aí você vai andar, por exemplo, 1,5 quarteirão. É, Se você está procurando um número, você vai procurar um número que está no meio do quarteirão. é. Você anda 1,5 quarteirão. Vai ser um aí você decimal, falou... no caso, né, professor? Isso, é um número não inteiro, né? Aí você falou pra gente colocar um pontinho entre o 3 e o 4, né? Isso, Ficaria aqui, no 3,5. Legal? entendi. 3 Legal. quadradinhos. 3 quadradinhos e meio. Se a gente voltar, o ponto não vai ficar ali, né? Mas se a gente voltar aqui, deixa eu apagar o ponto. Se a gente voltar aqui, ele vai estar exatamente aqui, ó. Entre o 3 e o 4, no 3,5. Beleza? Uhum. E a mesma coisa vale para os números negativos. Se eu colocar um pontinho aqui, ele não vai estar nem no 5 nem no 6. Ele vai estar no menos 5,5. Professor, então o menos é negativo. Como é que é? O menos é negativo e o mais é positivo. É, o menos é negativo. Aí quando é positivo nem tem o mais, é só o número. Ah, tá. Tranquilo? Ô, Vinícius, uma coisa que eu agora eu me confundi. O lado direito é sempre mais e o lado esquerdo é sempre menos? Exatamente. Ou é só a parte...
Exatamente. O lado, partindo daqui do centro, né? Sim, O lado direito isso. é sempre positivo. Aqui é mais 1, mais 2, mais 3. Sempre positivo até o infinito. Aqui, ó. Aí. Vai até o infinito lá. Sim. E para a esquerda, o número vai diminuindo, né? Porque menos 2 é menor que menos 1, menos 3 é menor que menos 2, então vai diminuindo até menos infinito. Sim. Tranquilo? E a mesma Deixa eu coisa para falar. baixo e para cima. Tá. Na parte superior também é menos? Se você fala aqui na vertical, Sim. na parte de cima é mais e na de baixo é menos. Ah, tá. No plano cartesiano sempre vai ter esses numerozinhos para você se orientar. É menos para a esquerda e para baixo. Para a direita e para cima é positivo. Ah, tá. É isso que eu queria entender. Obrigada. Entendeu? Uhum. Qual que é a função disso? A gente vai começar a montar gráficos. Então, se a gente quer, por exemplo, o crescimento de lucro, vou só dar um exemplo aqui. A gente vai começar a ter uma retazinha assim, tá vendo? Aí vamos supor que aqui no eixo X a gente tem o mês e aqui no eixo Y a gente tem quantos R$ 1.000 você fez. Aí é só você olhar aqui. Ah, no mês 2 eu fiz R$ 7.000. Essa é a função, entendeu? Mas isso a gente vai ver depois, não quero confundir vocês agora não. É só porque você me perguntou a função. Uhum. É difícil de entender isso aí sem saber a função. Ah, tá. Mas a função vai ser essa, a gente vai começar a montar gráfico desse tipo. Não só desse tipo, sem ser reta, mas vai começar a ter algumas parábolas, né? Um sorrisinho assim. A gente vai começar a localizar alguns pontos também isolados. E essa é a utilidade. Uma outra utilidade também, que não é exatamente plano cartesiano, mas é uma ideia bem parecida, são as coordenadas geográficas, né? Já viram? Sim. As coordenadas geográficas, elas são assim, ó. Abrir imagem. Muito parecido, não é? Uhum. Aqui tem duas retas, vários pontos que você quer identificar. Não tô vendo nada, professor. Não tá vendo? Não. Que isso? Vocês não estão conseguindo ver? Não tô Nossa. aparecendo. Os outros estão vendo minha tela? Sim. Agora sim. Tá vendo? Tá Agora, vendo? agora apareceu. Então, estou mostrando aqui mais ou menos a função do plano cartesiano. Esse aqui não é exatamente plano cartesiano, mas é uma coisa bem parecida com o plano cartesiano. É porque aqui não é dado em número, né? Aqui é dado em graus. É uma outra coisa. Mas é só um exemplo de como ele funciona. Vinícius, Oi? o meu pai pediu para mim poder comprar um mapa para ele. Como você comprou, você mostrou o mapa aí, o meu pai me pediu para comprar um mapa para ele de Minas. E ele queria localizar uma cidade. Ele falou comigo, como que eu vou localizar essa cidade? Aí eu olhei e li em cima no mapa como que a gente olhava. Então, tem B, por exemplo, B23 com C52. A cidade estava ali. É bem parecido com isso que a gente está fazendo, não É é? isso que eu ia te perguntar, bem parecido com É isso. muito né? parecido, é exatamente. É legal, não é? Pelo mapa mundi que você mostrou ali, dá para a gente localizar muita coisa, Uhum. né? É. Para um país, por exemplo, lançar um míssil em outro país, ele vai colocar lá na programação do míssil as coordenadas desse país. Entendeu? Uhum. Então é usando mais ou menos essa ideia. Uhum. Mas a gente não vai querer lançar um míssil, a gente vai querer só Com estudar. certeza. A gente vai querer só estudar aqui o plano cartesiano Com e os certeza. gráficos Vamos dele. laçar flores, que é melhor, né? Vamos, bem melhor. Então vamos lá, gente. A aula é basicamente isso. Eu apresentei para vocês o plano cartesiano. Aqui, vamos lá um pouquinho mais para frente. Aqui é a maneira mais formal de chamar esses pontos. Eu não queria trazer esse assunto hoje, mas como vocês tiveram bastante facilidade,
eu acho que a gente pode trazer. O que vocês acham? Ou já tá muita informação para hoje? Ah, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Só uma pergunta. Isso aqui você vai mandar para a gente na apostila, né? Vou, Tudo tá lá, explicadinho, tá lá. Você tá falando, né? Tem vários exercícios também para vocês desenharem o Ah. ponto e tudo mais. É. Minha dúvida era essa, porque aqui tá tudo beleza, mas aí é igual muita gente fala, a gente esquece, né? Mas um negócio é que a apostila vai estar disponível só para vocês pegarem no dia do kit alimentação. Eu não sei que dia é esse, né? Dia 25 Dia ou 25? 27. Então, talvez... Pertinho. É, mas eu posso Não, e também deixar... vai estar na sala de aula, não vai? Eu posso deixar ela em PDF lá na sala de aula. Melhor ainda. Aí vocês vão ter ela em versão digital, né? E a versão escrita na mão, Também vai ser muito bom. tá? Então vamos lá. Como que a gente faz? A gente ficou falando, né? Anda pra direita, anda pra cima. Como que a gente faz para escrever esse negócio de uma forma mais formal? Então a gente tem os pares ordenados. Deixa eu aceitar alguém que pediu para entrar. Carmita. Boa noite, Carmita. Boa noite, professor. Desculpa o meu atraso, tá? Tudo bem. Depois você assiste a aula gravada que teve bastante coisa hoje já. Bastante coisa legal também. O trânsito hoje estava daquele jeito. Sem Acabei problema, sem problema. de ir em casa. Tá bom. Eu assisto sim. Obrigada, professor. Nada. Então vamos lá, gente. A forma mais formal de chamar esses pontos, né? De dar o endereço desses pontos. É os pares ordenados. Como que a gente escreve um par ordenado? É nada mais nada menos que a localização deles em X, que é a localização horizontal, e depois a gente dá a localização dele em Y, que é a localização vertical. Por isso que eu falei que era importante a gente começar falando na horizontal, depois na vertical, que ia chegar essa hora, da gente dar os pares ordenados. Talvez ficou um pouco confuso, mas vamos lá, que vocês vão entender. A primeira coisa que tem nesse par ordenado, isso é um par ordenado. A primeira coisa é essa letrazinha. Essa letra, ela é o nome do ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto A. Esse é o ponto B, esse é o ponto C. São os nomes dos pontos. Eles vêm bem antes do parênteses aqui. E entre parênteses vem a localização do ponto, que é a localização X, depois a localização Y. Aí aqui eu dei 3 exemplozinhos do ponto A. Vamos começar pelo ponto A. O ponto A está aqui. Qual que é o endereço do ponto A? Vai ser o par ordenado A, que é o nome do ponto, e entre parênteses a localização dele. Primeiro vem a localização em X, que é a localização horizontal. Aí a gente, como a gente falou, anda 1 para a direita, né? Então é 1 positivo, aí a gente coloca 1. E 1 para cima, que é 1 positivo. 1. Então essa é a localização do ponto A, escrito de uma forma mais formal. Tranquilo? Ficou alguma dúvida nisso? Ô, Vinícius, Oi? é preciso você... Ah, não, mas aí já tá, né? Já tá no positivo aí. Não precisa você colocar o coisinha positiva, não, né? O mais não, né? Não. Quando tem só o número sem o sinal na frente de negativo, ele já é positivo. Ah, tá. Beleza? Ok. Então agora o ponto B. Como que a gente vai localizar o ponto B agora? Já até escrevi aqui, né? Mas fica o nome do ponto, que é o B, e entre parênteses a localização dele. Primeiro vem a localização no eixo X, que é a localização horizontal, que nesse caso aqui a gente pode olhar, é o menos 2. A gente foi duas unidades para a esquerda, então a gente coloca aqui menos 2. E ele também está aqui na altura 3. A gente vai 3 para cima. Então a gente coloca ele aqui, 3. Beleza? Confuso? Não. Não, tô achando não, pessoal. Bom, tranquilo. Não, Tá tranquilo. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Agora o endereço C, que é esse aqui. Primeiro a gente olha na horizontal, sempre na horizontal. Primeiro, que é o menos 1. Então, a gente coloca C
menos 1, e depois a altura dele, né? Que é menos 2. Menos 2. Essa é a localização do ponto C. Tranquilinho. E aqui uma coisa. Qual que é a localização do ponto da origem? Vamos chamar de ponto O. Vocês sabem me falar? Ponto central. É o P? Ponto P? É o O aqui. O O que eu desenhei aqui agora. Ah, É o ponto zero, não? é o Aqui. ponto central. Eu desenhei um pontinho aqui. Como é que a gente... Vamos chamar ele de O. Como que a gente escreve ele? Nesse formato aqui. Eu acho que é ponto central também. Mas aí como que a gente escreve ele na linguagem dos para-ordenados? O, O. P. Aí entre parênteses o quê? P. X. Ah, tá. Mas qual o valor do X? Não consigo ver. 0. Deixa eu ver. 0. 0. E valor do Y, 0 também, não é? 0. É entre os dois, né? Então a origem, o endereço da origem é a origem, que é o O, no X0 e no Y0. Entendi. Entendeu? Ô, professor, Oi. só tirar uma dúvida. Igual você colocou aí entre parente, a gente não pode colocar, por exemplo, igual você fez aí agora, né? 0, né? Menos 0 e 0, né? No caso aí, que é o x, 0, e y, menos 0. Certinho? Por que menos 0 no Y? Não, o zero ele não tem sinal, não. O 0 ele não é nem negativo nem positivo, ele é o 0. Ele tá no meio ali. Tá, isso. Então fica 0 e 0. Não, entendi. Entendeu? Agora eu falo no... Ah, tá, entendi. Não, só tava perguntando, por exemplo, igual menos 2, no exemplo lá, por exemplo. No B aqui? Não pode colocar... Vamos supor, a primeira lá do exemplo. O endereço de A e E. E A, abre parênteses de 1, menos 1. Não pode colocar assim o 1, x, vírgula 1x não, né? Não. Pode não. É isso que eu tava querendo saber. Não. E aqui esse X e esse Y, Isso. é isso que você tá confundindo, não é? Não, eu não tô confundindo, não. Eu só tô perguntando se poderia acrescentar mais esse aí, ou não. Não. Você coloca só o número mesmo. Só o número quanto vale o X e quanto vale o Y. Só isso que você precisa colocar. Professor, Oi. Certinho, obrigado. o X e o Y aí no caso representando as retas, né? Sempre vão estar nessa mesmo lugar? Sempre vai vir o X primeiro, sempre vai vir a horizontal, depois a vertical? Ou vai ter algum caso que vai ser diferente? Sempre. Por quê? O que acontece se você trocar os dois? Por exemplo, ponto B, que é menos 2 e 3, aqui tem que ser x e y, porque se for trocado, né, y e x, ficaria 3 e menos 2. Aí já seria outro ponto. O ponto 3 e menos 2, ele fica aqui, ó. Isso que acontece se você trocar o x e o y de lugar. Então, o ponto B era aqui. Se eu troquei de lugar, ele ficou aqui. Então, tá errado, entendeu? Ficou espelhado. Então, tem que ser sempre o x e depois o y. Porque são pontos diferentes. Entendeu? Professor, Oi. uma pergunta aqui, talvez. Esse P lá de cima, P a parêntese x, vírgula y, é de pares ordenados ou é de ponto? P é do ponto, é o nome do ponto. Eu só dei o exemplo de P, um nome, só um nome. Só dei um exemplo. Tá? Tá. Mas o nome do ponto mesmo vai depender. Por exemplo, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Depende. Sim. Tá, só joia? para identificar, né? Agora antes a gente tinha os pontos, Esse outro né? quadro Oi. aqui não tem letra, não? É só A, B e C? Como que é? É A, B, C. O nome dos pontos. Quadro é D? Ou ele não tem? Como assim? Aqui no quadro, né? No quadro aqui. Tem, isso. Tem a letra A, Uhum.
A letra B, Uhum. a letra C, É. e esse outro não tem letra nenhuma. É o 4, Rosângela. Não, porque eu só dei. o exercício, o exemplo, Eu só A, dei o B, exemplo C. mesmo. É só o exemplo. O nome deles podia ser CG, podia ser V, podia ser qualquer letra. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Foi só um exemplo mesmo. Podia ser qualquer letra. Tá bom, tá, entendi. Aí aqui, o que a gente fez? A gente identificou um ponto e criou o endereço dele, né? Mas a gente poderia fazer o contrário. A gente podia ter o endereço e desenhar o ponto. Que é nesse caso aqui. O que acontece? A gente tem o endereço, mas a gente quer desenhar o ponto agora. Antes a gente tinha um ponto desenhado e escrevi o endereço. Entendeu? Então vamos lá. Vamos desenhar esse primeiro ponto aqui, que é o P4 e 3. O que é esse 4 aqui? É o nosso x, né? O valor que está lá no nosso eixo x, o valor que está deitado. Então ele está aqui, é o 4, e 3 é o tanto que ele está para cima ou para baixo. Como é 3 positivo, ele está para cima. Então é esse 3 aqui. Então 1, 2, 3. Está aqui. Esse é o ponto P, 4 e 3. Tranquilo? Tranquilo. E agora o ponto P, 0 e 0. Esse a gente já viu, né? É o ponto que está na origem. A gente não anda nada para a direita, nada para a esquerda, nada para cima, nada para baixo, ele fica no meio. Então aqui é nosso ponto P, 0 e 0. Vamos desenhar os outros? Bem tranquila essa matéria, não é, pessoal? Tá dando muita dúvida. Não, tá bom. Não, tranquilo, professor. É normal ter dúvida quando for negativo, quando for positivo. Eu não entendi nada, professor. Tá. Onde você não entendeu? Nada? Nada, nada, nada? Nada. É que Francisco aí. agora já são 7h50, né? Porque depois eu não vou conseguir fazer, então por que eu vou falar que eu entendi se eu não entendi? Depois... Não, tá certo, tá certo. Mas você podia ter falado antes, Su. Não, mas não precisa voltar, não. Depois eu assisto a aula de novo. Ou então você vai lá no material. Eu exercício também, se eu tiver dúvida. Vai lá no material escrito que tá bem explicado passo a passo também. Isso. E eu também chamo você também quando eu tiver dúvida. Isso. Mas quando você não estiver entendendo nada, você para a aula, pode parar. Tá. São 4 quadrantes, né, ô Vinícius? São. Direita, tanto em cima quanto embaixo, vai ser sempre positivo e a esquerda também vai ser sempre... Exatamente, exatamente. Vocês entenderam o que ela falou? Sim. Entendi. São 2 positivos e 2 negativos. É, exatamente isso mesmo. Aí vamos continuar desenhando os pontos aqui. O ponto P, 2 e menos 4. Primeiro a gente olha esse 2, que é o que a gente vai andar para a direita ou para a esquerda, né, na horizontal. Que ele está aqui, anda 1, 2, ele está aqui. Agora o menos 4. Eu vou andar para cima ou para baixo? Como é menos, eu vou andar para baixo, né? Aqui está um menos 4. Aí ele vai estar bem aqui assim. Esse é o ponto P, 2 e menos 4. Beleza? Beleza. Vamos lá que está acabando. P0 e 2 agora. Primeiro a gente olha o eixo X, que é o que a gente vai andar para a direita ou para a esquerda, que é 0. Então a gente não vai andar nada, vamos continuar aqui no meio. Agora a gente olha quanto que a gente vai andar no eixo Y, que é o 2. O 2 está para cima, ele não é negativo, então aqui é o negativo e aqui é o positivo, né? Então o 2 aqui é o positivo, a gente vai andar para cima. Então ele vai estar exatamente aqui. Aqui é o P, 0 e 2. O que o P significa mesmo, professor? P é o nome do ponto. Ah, tá. Só que todos esses pontos eu não tive criatividade, eu chamei tudo de P. Ah, É só o nome dele. tá. Agora vamos nesse aqui.
o ponto 3 e 0. Esse a gente até fez. A gente viu que ele fica aqui. A gente anda 3 para a direita e nada para cima nem para baixo. Ele está localizado exatamente no eixo X. E agora os dois últimos. É só para mostrar que que é diferente, né? A gente fazer um ponto 1 e 2 e 2 e 1, por exemplo. São dois números iguais, mas eles estão em ordem trocada. Então, como que isso aparece? O ponto 1 e 2, ele está exatamente aqui. Mas o ponto 2 e 1, que são os números trocados, ele fica aqui. Então, são coisas diferentes. A gente não pode trocar o número. Tem que ser sempre o X primeiro, depois o Y. Alguma dúvida, gente? Professor, faz essa aí de novo, fazendo favor. Faço. Só aceitar quem está entrando agora. Tá. Ô, professor, por que Oi. você tem que ser o X no lugar do Y? Por que tem que ser o X primeiro? É. É uma convenção mesmo. É para todo mundo se entender, né? Então, a gente dá um endereço para uma outra pessoa não confundir, que colocar o Y primeiro, depois o X, é uma convenção que vai ser sempre o X primeiro, depois o Y. Então, quando a gente for começar, sempre tem que começar por ele? Sempre pelo X. Ah, tá. Por exemplo, esse aqui é o P1 e 2, o ponto 1 e 2, né? Então, a gente anda uma para a direita e duas para cima. Ele está aqui. P1 e 2. Nossa, ficou feio. Enfim, é o ponto 1 e 2. E esse segundo aqui é o ponto 2 e 1. A gente anda 2 no X e 1 para cima, no Y. Ah, tá. Que é o P, 2 e 1. E é por isso que a gente tem que fazer primeiro o X e depois o Y, porque são dois pontos diferentes se a gente trocar. Por exemplo, aqui prestar bastante atenção, né? Oi? É prestar bastante atenção nesse aí. Né? Até eu mesmo hoje em dia, às vezes eu troco, é normal confundir. Mas o certo é sempre o X e depois o Y. Tranquilo, gente? Tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Obrigado. Hoje tá tranquilo, vamos ver o exercício. Vai ter vários exercícios que eu vou deixar lá na apostila, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui agora. Ainda bem que tá longe de buscar. Mas eu vou deixar ela lá no Google Sala de Aula. Quem quiser Dá pegar tempo de antes. estudar muito ainda a matéria. Aqui, eu deixei ela bem aqui explicadinha. Pra me imprimir? Oi? Tem como deixar ela lá para me poder imprimir? Então, eu não sei se você estava no começo da aula, mas eu... Então, aí eu falei que vou deixar o material impresso lá no CP, né? Para quando for pegar o kit alimentação. Eles vão imprimir e deixar lá. Aí quando for pegar o kit alimentação, pode pegar a apostila. Aí eu vou só passar uma listinha. Ô Vinícius, Oi? O ano passado eu imprimi tudo aqui em casa, porque eu tenho impressora. E se você mandar isso lá no Zap lá, eu consigo imprimir tudo aqui. Tá, se é mais fácil para você... Fica mais fácil. Tá, então eu vou mandar. Fazer isso, fazendo favor. Vou colocar hoje no sala de aula. Você consegue pegar lá? Consigo. Então, eu vou deixar lá e você pode imprimir então. Tá bom, Só obrigada. que são várias páginas, né? São 39 páginas, eu acho, que eu escrevi. Tá ótimo, não tem problema não. Aí eu deixei só para mostrar para vocês aqui o exercício. Aqui, isso é um exercício para vocês localizarem os pontos. Alguém me chamou? Você vai deixar lá no CP pra gente? Eu vou mandar para eles imprimirem e vai estar lá para vocês pegarem. Ah, tá. Beleza? Aí hoje à noite eu vou passar uma listinha lá no grupo, aí vocês ficam atentos para colocar o nome. Tá? Obrigada. Nada. E aqui tem bastante exercício mesmo. Aí tem a resposta do exercício aqui, tá vendo? Eu coloquei bonitinho. Professor. Oi. Desculpa te interromper, mas eu não vou poder deixar de fazer um comentário. Te parabenizo por ouvir a minha sugestão. Obrigado, Graça. Ficou maravilhoso. Obrigado. Eu preparei isso aqui com muito carinho, tá? Obrigado. E aqui eu coloquei até um gráfico em branco, né, para vocês poderem desenhar.
Aí quem tiver a apostila impressa, pode olhar aqui e ir desenhando pontinho por pontinho. Aí se quiser me mandar uma foto no WhatsApp para eu ver se tá certo, pode mandar. E é isso, a apostila vai estar lá para vocês. Vou colocar hoje ainda. Beleza, pessoal? Ô, professor. Oi. Eu também parabenizo também, porque eu vou ser sincero com o senhor, viu? Eu acho que eu nunca aprendi matemática tão fácil, igual eu tô aprendendo agora com você. Não, William, porque, que bom. Eu vou ser sincero, eu tive muita dificuldade com matemática. Hoje eu tenho gosto de entrar nas aulas, né? Não só na sua, mas de de todas as aulas que tem, né? Com os alunos que tem aqui também, né? Que a gente olha, né? Dá prazer de entrar, né? Igual a Rosângela falou, a gente fica louco para poder dar logo 7 horas, né? Porque a aula aqui ela é muito gostosa, todo mundo participa e a sua aula então hoje brilhou. Não, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu preparo com muito carinho, é muito bom ouvir isso aí de vocês. É verdade tudo isso, viu, William? Obrigado, gente. O ano passado também foi excelente. Você também está brilhando. Obrigado. Estou muito feliz. Professor, Oi? eu posso fazer os exercícios o dia que eu pegar lá a apostila, porque eu acho que eu tenho mais facilidade quando eu estou com papel na minha mão. Tá. E eu não posso, pode ser? Pode. Por quê? Porque eu não tenho impressora, fica mais difícil para mim tirar xerox. Lá dentro da UFMG não tem nada aberto para a gente tirar, e na hora que eu chego aqui em casa já está tudo fechado, então eu tenho essa dificuldade. E aí, quando eu pegar lá, aí eu faço tudo e mando para você. Pode Beleza, ser assim? pode sim. Aí você vai pegar... que já passou vai estar na apostila ou não? Oi, Gorete. Essa que já passou para trás, assim, que você... Vai, eu deixei tudo lá, Então, até para vocês terem, né, como referência para depois, quiser pegar. Deixei tudo lá. Tem até coisa a mais que a gente vai usar como ajuda mesmo, que a gente não vai ter aula sobre, mas a gente vai usar como ajuda, eu deixei lá. Beleza? Obrigada. Não tem toda a matéria do ano, porque eu não consegui escrever tudo, né, bastante coisa. Foram quase 40 páginas. Mas tem bastante coisa pra gente ver ainda. Beleza, pessoal? Tá joia, obrigada. Boa noite, gente. Fica com Deus todo mundo. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau. Boa noite. Qualquer coisa eu chamo, professor. Pode chamar. Tchau. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Até daqui a pouco, gente. Tchau.